Com o progresso das tecnologias, a comunicação entre dispositivos atinge níveis cada vez mais elevados. Conexões antes nunca imaginadas são feitas. Uma casa com eletrodomésticos, móveis e entre outros dispositivos pode estar completamente conectada. Computadores interligados em lados opostos do globo, trocando mensagens instantaneamente. Aplicações sendo executadas em uma máquina e transmitidas para outras. Para controlar e padronizar essas comunicações, foram criados protocolos. Os protocolos são mensagens contendo perguntas e respostas com conteúdo utilizado antes, durante e depois da troca de dados entre esses dispositivos. Os protocolos dividem-se em categorias que diferenciam o método de comunicação, o tipo de dado que será enviado ou recebido e parâmetros para determinadas funções. Os protocolos orientados para a conexão, como o TCP, por exemplo, possuem algumas características que garantem a transmissão segura dos pacotes de um ponto para outro da conexão, como handshake, confiabilidade, entrega ordenada, controle de fluxo e controle de congestionamento, além de seus algoritmos. Entre os tipos de protocolos, ainda existem subdivisões, que servem para aplicações mais específicas. É o caso do TCP/Vegas, que será o abordado. Os protocolos orientados para a conexão possuem como marca d'água a sua integridade e garantia de entrega dos pacotes. O TCP, Protocolo de Controle de Transmissão, é um dos mais utilizados entre os do seu tipo e serve como base para diversas modificações e ramificações. O TCP/Vegas. Este protocolo foca para efetuar seus cálculos no atraso dos pacotes, ao invés da perda de pacotes. Isso faz com que ele seja capaz de controlar o congestionamento antes dele efetivamente acontecer. Com este algoritmo, o TCP tem maior estabilidade, porém, como não é um dos mais utilizados, acaba tendo seu funcionamento prejudicado pelos outros algoritmos, já que estes alteram o funcionamento puro do TCP. Na figura, é possível ver o funcionamento do TCP/Vegas. No primeiro gráfico, é exibida a transferência de um arquivo de 1 MB, onde a linha azul indica o congestionamento. No segundo gráfico, é demonstrado pela linha preta a taxa de transmissão, em comparação com o controle que o algoritmo usa para gerenciar a rede, representado pela linha azul. Já o terceiro gráfico mostra o tráfego da rede enquanto a transferência é efetuada. Na figura, fica explícito o funcionamento do Vegas, quando comparamos o segundo e o terceiro gráfico. Quando a taxa de transmissão fica abaixo da linha azul no segundo gráfico, o algoritmo deixa o tráfego fluir no terceiro gráfico. E quando a taxa ultrapassa o limite, ele reduz o fluxo. É claro também que não há perda de pacotes durante o fluxo de dados. Porém, há outros algoritmos de tratamento de congestionamento, como Tahoe, Reno, NeoReno e SAC, cada um com suas vantagens, desvantagens e métodos de funcionamento. O Tahoe não tem Fast Recovery. Na fase de controle do congestionamento, ele trata os ACKs duplos repetidos como timeout. Quando um dos dois acontece, ele irá realizar uma retransmissão rápida, reduzir a janela de congestionamento para 1 e entrar na fase de slow start. O Reno, quando recebe ACKs duplicados repetidas, reduzirá pela metade a janela de congestionamento, realizará uma retransmissão rápida e entrará em fast recovery. Se ocorrer timeout, ele entrará em slow start, o mesmo que o TCP Tahoe. O TCP Reno é eficaz para se recuperar de uma única perda de pacotes, mas ainda sofre problemas de desempenho quando vários pacotes são perdidos. No NeoReno, um novo ACK de dados não é o suficiente para retirar o TCP da Fast Recovery, para evitar o congestionamento. Em vez disso, ele exige que todos os pacotes, faltando desde o início da Fast Recovery, sejam recebidos. Já o SAC guarda quais pacotes são perdidos e retransmite apenas aqueles pacotes. Quando todos os pacotes pendentes do início da Fast Recovery são confirmados, o SAC sai da Fast Recovery e entra na prevenção do congestionamento. Sendo assim, é possível concluir que o TCP, o qual é um dos protocolos mais utilizados e difundidos, implementa-se com o intuito de garantir uma conexão confiável, segura, eficiente e estável. E para isso surgem aprimoramentos e melhorias. Após observar, estruturar e analisar o funcionamento do Vegas e compará-lo ao funcionamento dos outros algoritmos, é possível notar que este põe-se um passo à frente aos demais.
já que trata e evita o congestionamento da rede antes mesmo deste existir, prevenindo assim a perda de pacotes. Como os outros algoritmos baseiam-se nas perdas e confirmações repetidas de recebimento de pacotes, eles apenas servem como remediação ao problema, sendo que com a implementação